Podemos ir? A hora que você quiser. Tá. Então vamos lá. Eu olho para você. Pode olhar para mim. Para você. É. Beleza. João, então eu queria começar com um panorama mais geral, assim, da história do teatro em Maringá, né? Porque esse é um assunto que você já pesquisou, já colocou lá no livro da História Artística e Cultural de Maringá e tal. Então, queria começar falando sobre as primeiras manifestações teatrais aqui em Maringá, assim, quando elas acontecem, como são? Certo. Bem, quando eu produzi o livro, né, a História Artística e Cultural de Maringá, que eu comecei a escrever, a pesquisar lá em 2014, e ele foi publicado em 2016, algumas informações novas vieram nesse período todo. Até porque é bom deixar claro que toda obra histórica, né, principalmente escrita, ela é provisória, ela é precária, incompleta e, portanto, está sempre sujeita a novas atualizações, a novas visões e por aí vai. Bem, a gente tem como primeiras manifestações o TMC, que é em 1956, né, capitaneado por Calil Haddad, que é o Teatro Maringaense de Comédia. Porém, algumas pesquisas e informações que vieram à tona depois disso dão conta de que houve também um grupo teatral da SEMA, que na época era SOCEMA, que é a entidade que abriga a comunidade nipo-brasileira de Maringá, né? Então, eles tinham, já no final dos anos 40, né, porque a entidade é de 47, a SOCEMA, que depois virou a SEMA. E já em 49 e 50, portanto 6, 7 anos antes do TMC, já havia ali dentro da entidade clubística uma manifestação teatral de mulheres, né, nipo-brasileiras que faziam representações ali. É algo que nós temos que investigar mais ainda. Mas há foto disso, há uma imagem desse grupo e, portanto, já suscita uma nova visão desse novo elemento. Mas o TMC, obviamente, não perde importância, a sua relevância, né? Porque ele é um grupo que deixou documentos, deixou evidências, testemunhos materiais, tanto em termos de foto, panfletos, textos, como também pessoas com seus relatos orais. Né? Então, o Teatro Maringaense de Comédia, em 1956, em que pese esse grupo japonês anterior, ele tem um protagonismo muito forte que a gente pode mesmo ainda tê-lo como a primeira iniciativa mais concreta, mais consequente e mais fértil, né, mais profícua em termos de produção teatral em Maringá. Por quê? Porque o TMC, ele mexeu com uma área que numa zona pioneira como Maringá, a princípio não há muito espaço para manifestações dessa natureza. Maringá estava preocupada em derrubar árvore, desmatar, criar lavouras de café e outras culturas, a venda de terrenos urbanos e rurais, abrir comércio, abrir indústria, enfim, fazer aquilo que está no DNA de Maringá, desde a sua origem, nos anos 30 e 40, que é a venda e compra de terras, né? A mercantilização. Maringá foi uma grande mercadoria, né? Onde existia esse interesse capitalista, né, de colonizar uma nova área. Então o teatro, ele entra na década de 50, e mesmo com o grupo japonês ainda um pouco antes, como uma forma lúdica de você perceber que só o trabalho não basta. Ele precisa ter válvulas de escape, precisa ter áreas, né, de respiro, e o teatro surge, ao meu ver, num contexto como esse, né? E por uma figura, né, de origem sírio-libanesa, né, que é o Calil Haddad, que é um personagem muito curioso, não só pelo teatro, mas por outras atividades que ele exerceu, a inserção da família dele, né, do seu Nassib, a dona Regina, que eram pais que vieram do interior de São Paulo,
se estabeleceram lá no Maringá Velho, na Casa São Jorge, onde o Calil foi balconista, trabalhou, né? Então o Calil Haddad, ele ainda é uma figura, vamos dizer, primordial, pioneira mesmo na área teatral de Maringá. Então a gente tem, né, o TMC como sendo a primeira tentativa de agrupar uma galera aí, né, um número de pessoas de várias atividades econômicas que de repente se interessaram, né, incentivados pelo Calil, para montar esse grupo, o TMC. Né? Então é um projeto, uma iniciativa muito legal, muito interessante e passado tanto tempo de eu ter publicado esse livro, ainda me desperta muita curiosidade, assim, e acho que nós temos ainda muito que descobrir sobre esse primeiro movimento, essa primeira iniciativa do Calil Haddad em 56 com o TMC, né? Como que as informações que você tem, que você já tinha e que você veio descobrindo depois nesse movimento de publicar, né? Como que a gente pode definir ou descrever a pessoa do Calil Haddad, assim, o teatrólogo e tal? Como que a gente apresenta ele para as pessoas, assim? Então, ele é uma figura muito curiosa, né? Porque ele era filho de um senhor, seu Nassib Haddad, um comerciante, e que foi enriquecendo com o tempo, né? Ele foi se dando muito bem nesse contexto aqui pioneiro de Maringá, né? Ele aproveitou bem as oportunidades. Então era uma família abonada, né? Já vieram com um certo recurso lá do interior de São Paulo. E para cá vieram no final dos anos 40, meados dos anos 40, como eu disse, se estabeleceram com uma loja de armarinhos, a Casa São Jorge, lá no Maringá Velho, vendia roupas, chapéus, né? Uma coisa bem assim dos chamados turcos, né? Que na verdade são os sírio-libaneses e tem essa expressão turco por conta do Império Turco que dominava o Oriente Médio no final do século XIX, início do século XX. Então ficou, e até hoje o pessoal ainda conhece, né, por turco. Mas são sírio, libaneses, jordanianos, palestinos, você tem gente de várias nacionalidades ali daquela região. Então a família do Calil era uma família com posses, com recursos. E os seus irmãos também se tornaram advogados, médicos, empresários. O próprio Calil era uma pessoa muito culta, muito chegada às artes, estudou em Campinas, estudou música, era pianista, professor também, né? Era advogado. Então era uma pessoa sensível, afeta a essa questão da arte, da cultura. E que deve ter enfrentado muitos preconceitos aqui na região de Maringá. Só que não enfrentou mais porque era uma pessoa rica, né? Uma pessoa que frequentava a elite, a sociedade maringaense. Então ele tinha essa, vamos dizer, esse elemento que neutralizava pelo fato de se interessar pelo teatro. Só que ele foi muito esperto, ele mexeu com a sociedade de um modo geral, com clubes de serviço como Lions, Rotary, Lar dos Velhinhos, grupos assistencialistas que patrocinavam as peças, que faziam muitas coisas para fazer virar, né, esse TMC. As pessoas que ele pensava também eram pessoas ligadas à sociedade local, professores, comerciantes, profissionais liberais. Então ele também era esperto nesse sentido. Ele mexia com a fina flor da burguesia local para poder viabilizar o trabalho dele. E me chama muita atenção o tipo de textos e o tipo de trabalho que ele escolheu. Porque o TMC sempre foi fiel à questão da comédia, do humor. Teatro Maringaense de Comédia. Porque ele fazia o quê? Uma comédia de costumes. Trabalhando com textos já consagrados, com textos já existentes. Pedro Bloch, Henrique Pongetti, né? Que são autores que já tinham nome na época. Ou então estavam começando já com muita força, né? Então tem esse lance que eu acho muito legal, que ele era de uma formação, ele era de uma tendência de esquerda. Não vou cravar que ele era comunista, como era o irmão dele, o Salim Haddad, o médico Salim que fundou o Hospital Brasília.
Salim Haddad estudou na União Soviética, passou uns anos lá. Então, Salim Haddad era um comunista assumido, né? Dr. Jorge Haddad, ele advogava para sindicatos de trabalhadores, sindicatos rurais, sindicatos de comerciários. Era um cara ligado também à classe trabalhadora. E o Khalil, se você pega as peças, ele meio que brinca com a burguesia local, ele meio que satiriza, ironiza com a comédia de costumes, né? Claro, dentro de uma consciência de época possível, né? Ele não chutava a porta, não chutava o pau da barraca também, radicalizando. Mas se você lê os textos e vê, né, o material que ele utilizava, os roteiros, né, desses autores, havia uma crítica, mesmo que velada ali, a um pouco da futilidade pequeno-burguesa, aquelas questões de discriminação com outras classes, né? Como Dona Xepa, por exemplo, né, do Pedro Bloch, que é um texto muito interessante, um texto muito bom, né? Não é à toa que já virou novela, várias montagens teatrais, inclusive do TMC, né? Então eu acho que reúne muitas coisas ricas o teatro maringaense de comédia. Eu acho que, a despeito do caráter amador, né, muitas vezes de qualidade até duvidosa, mas eles têm o condão, o poder de ter sido a primeira manifestação realmente consistente, forte e que mobilizou uma sociedade, né? Você tinha maquiagem, trajes, figurino, havia toda sonoplastia. Você percebe que tinha um trato aí, uma parte gráfica também com os panfletos, né? Os folders. Então, o TMC é algo realmente curioso e que merece ser mais estudado, ser mais problematizado. O que a gente fez no livro foi uma mirada mais panorâmica, uma coisa mais descritiva. Mas a partir dali, eu acho que, né, que quem se interessa tem um material muito bom para poder correr atrás. Sim. A gente estava conversando ali, né, lá em cima, a respeito do quanto também parece que esse é um tema um tanto quanto tabu, assim, parece que a gente não tem pessoas da família do Khalil Haddad, descendentes, né, que falem sobre isso. Eu não sei, né, se isso confere ou não, mas se a gente quiser saber mais e quiser levantar essa história, quais você mapeia, assim, quem você vê como fontes que possam falar sobre esse tema hoje? Assim, como que você vê essa coisa que a gente estava conversando sobre essa história? Eu acho que primeiro tem que abordar membros da família, mas já da segunda ou terceira geração, porque aquele pessoal já faleceu, né? Os irmãos, me parece que já foram todos, se eu não estou enganado, e começar a pegar os sobrinhos, os netos, tios, tias, e tentar fechar um pouco esse circuito interno familiar. Depois, tentar perceber os membros que compunham, né, o cast da família e tentar ver o que eles lembravam do Khalil, o que os pais contavam, né, o que os familiares contavam. E também tentar pegar uma dimensão pouco trabalhada, que eu percebo, que é o público. Quem assistiu peças do TMC? Que lembranças tem? Né? Na época, quando eu produzi o libreto Teatro de Maringá, que foi feito em função, né, de uma encomenda para a inauguração do Teatro Khalil Haddad, em 1996, que foi a primeira tentativa da gente sistematizar um pouco da biografia do Khalil, né? Ali eu já encontrei uma certa dificuldade em traçar uma linha temporal da vida dele, né? Porque, como eu falei, o Khalil não esteve só envolvido no teatro. Ele foi professor, ele deu aula em Londrina, aqui na região também, ele teve envolvimento com outras questões. Então, é necessário você fazer uma varredura, né, um mapeamento de todos que tiveram, direta ou indiretamente, um contato com ele. E, claro, uma pesquisa em jornais, uma pesquisa imagética, documental mesmo. Não é fácil, não é fácil, porque Maringá é uma cidade que, apesar de ser recente, ser nova,
ela tem algumas áreas que a gente chama de zona cinzenta, de nós, górdios, né? Aqueles gargalos que a gente precisa investir, fazer uma investigação mesmo para levantar alguns pontos cegos aí na história de Maringá. O teatro é um desses assuntos. Falar em cultura, falar em arte em Maringá não é um assunto prioritário dentro da memória. O pessoal ainda está ligado na questão da economia, da política, da religião, da sociedade, sabe? Poder público, poder privado. Mas mesmo poder público e poder privado, dá para você estabelecer uma relação com o TMC, porque ele teve esse envolvimento mexendo muito com a sociedade civil, de como que eles viabilizaram praticamente aí 7, 8 peças. O TMC durou um bom tempo, durou praticamente 3 décadas, 50, 60 e 70, um pouquinho ali. Então é uma experiência de fato digna de ter uma cidadania, de ter uma visibilidade maior, histórica. Mas é isso, eu acho que é você fazer esse cercamento, direto ou indireto, de todos que cercam esse fenômeno Calil, TMC e grupo de trabalho que estava envolvido com ele. Pelos panfletos você tem ali algumas pessoas que dá para correr atrás dos parentes dessas pessoas também, porque muitos ainda que eram crianças na época, né, hoje já pessoas, né, inseridas aí na sociedade maringaense, que podem dar algumas pistas. É um trabalho de muita paciência, é um quebra-cabeças. Sim. Eu já ouvi alguns relatos, né, inclusive aqui no acervo do Patrimônio Histórico tem entrevista de algumas pessoas que já faleceram, que eram envolvidos com teatro, né, atores e tal, e um Calil Haddad também homossexual, né. Queria saber se você tem informações sobre isso, enfim, as informações que você tem sobre isso das pessoas com quem você conversou, né, porque além de estar, né, na década de 50 fazendo teatro, né, o que já é quase uma loucura, assim, numa cidade como Maringá, naquele contexto, ainda vem essas questões, e questão política também, desse alinhamento mais à esquerda. Não sei se naquela época o negócio já era tão cabuloso como é agora em Maringá. Mas assim, se isso talvez explique também um pouco dessa falta de... A questão política ligada à parte dele ser de esquerda, me parece que ele não era um militante, um ativista. Me parece que ele era mais um simpatizante, alguém que tinha, né, alguma relação, até por conta dos irmãos também, que esses eram mais assumidos, né, serem comunistas, de esquerda. E realmente o preconceito era grande, a coisa era pesada, né. A questão da sexualidade, eu não consigo cravar que de fato ele fosse, né, homossexual. Porém, há membros que trabalharam com ele no TMC que dizem que era. Agora, é aquela coisa, a história ela parte muito de indícios, né? Eu acho que é um aspecto ainda a ser melhor investigado também, mas há possibilidades reais, concretas, disso ser verdade, né? O que imagino que para muita gente também fosse um assombro, né? Um escândalo, algo realmente muito complicado. Se ainda hoje em dia, né, pensando hoje com todos os avanços, né, com todos os movimentos de liberação, de condenação a atos homofóbicos, imagina lá na década de 50, anos 60, realmente devia ser muito complicado. E se fosse, talvez fosse melhor ficar enrustido, né? Ficar dentro do armário, para não sofrer retaliações. Mas veja, são hipóteses, né? São possibilidades. Mas todo historiador sempre trabalha com essa possibilidade, né? Então, eu não poderia dizer peremptoriamente que isso era real, a questão da homossexualidade do Calil. Porém, há indícios, há algumas informações dando conta disso, né? E acho que é um campo muito interessante da pesquisa, né? Eu gosto muito, eu não gosto de escrever biografias, mas eu gosto de ler biografias. Como historiador eu gosto muito de ler, não de escrever.
Porque eu acho que a escrita da biografia fica um pouco meio hagiográfico, é meio história de santo. Né? O pessoal geralmente quando escreve uma biografia, escreve sempre em tom ufanista, elegíaco, né? Aquela coisa de, né, elogiar sempre. Não há muito espaço para criticidade de biografia, a não ser que seja uma biografia não autorizada, né? Aí então, né, a pessoa vai, né? Mas eu não gosto de escrever muito biografia não, mas gosto de ler. E acho que as questões pessoais são muito importantes dentro de um princípio de entendimento do coletivo. Ainda mais uma cidade como Maringá, né, que tem uma história recente, né, só que rica, complexa, sofisticada, uma história intrincada, ainda mais na área artística e cultural. Então eu acho que toda pesquisa, todo o trabalho sobre o Calil, seja de ordem profissional, de ordem pessoal, artística, vem bem a calhar. Acho que é sempre uma contribuição a mais, porque toda investigação você sempre vai trazer alguma coisa para ajudar a entender melhor um fenômeno, ainda mais quando parte para a questão pessoal, individual. No entanto, apesar de qualquer polêmica, acho que a gente pode dizer que o TMC fazia muito sucesso, né? Queria falar um pouco dessa operação, assim, das informações que você tem, onde eles ensaiavam, onde eles se apresentavam, como que era essa recepção do público, e o que você tem de informação a respeito também desse repertório de montagens que eles fizeram nessa trajetória. O que eu vejo, assim, por meio dos documentos escritos, relatos orais, aquilo que eu disse, ele conseguia não só mobilizar a trupe dele, o grupo de atores e atrizes, mas também a sociedade em torno do projeto dele. E isso muito facilitado pelo prestígio que a família tinha, né, na sociedade. E os locais eram locais precários. Maringá não tinha, nessa época, um teatro feito sob medida, para ser um teatro. Então a gente nota que eles utilizavam muitos salões paroquiais, de diversas igrejas, principalmente a igreja matriz, que é aquela igreja de madeira, Nossa Senhora Aparecida, né, a primeira catedral, né, que vai ali de 51 até 72, né, ali era usado muito por eles para ensaio e para apresentações. O salão paroquial da São José, lá na Vila Operária, né, o salão nobre do Instituto de Educação, que ainda é um lugar charmosíssimo, muito bonito, ele é pequeno, parece um teatro de bolso, muito legal ali, né? E está muito bem conservado, por sinal. Eles usavam também espaços de salões de auditório, né? Quando tinha assim algum espaço para apresentações. O espaço do Cine Horizonte também era usado, né? Lá na Vila Operária. Tanto o Horizonte de madeira quanto o Horizonte de alvenaria, a partir de 66, lá na Riachuelo, com a Anel Alves Martins, né? O Cine Maringá também era usado. O Cine Maringá é muito usado porque o Cine Maringá era uma espécie de um cine-teatro, como o Horizonte também. Se você pegar o formato desses cinemas, você vê que eles tinham um palco, mais ou menos uns 3, 4 metros de largura. Então ali também tinham apresentações de teatro, né? Basicamente era isso, escolas, igrejas, cinemas, né, que havia na cidade, espaços. Parece que houve apresentações a céu aberto também, um ou outro, há depoimentos dando conta disso, né? Então era assim um negócio complicado, né? Você achar um espaço para ensaiar e apresentar. Mas eles conseguiam driblar com criatividade, com improviso, com imaginação, né? Mas se você pega os documentos, você vê os locais, eles estão lá, né? Os documentos que eu digo, jornais e também os panfletos, né? Os libretos. Os libretos me chamam muita atenção, eu acho um trabalho muito legal, assim, graficamente, que são bonitos os desenhos, são bem feitos, né? Porque ali tem o artista, o desenhista, tem a gráfica que está produzindo.
E esse grupo, assim como outros, eles já eram mais adultos, né? Sim, já eram, não sei se eram menores de idade, mas pelo que eu vi já eram pessoas casadas, já tinha casais, né, no grupo. Sim, sim. Já era adulto mesmo, É, não era isso, adolescente. esse é um dado muito interessante. Eram pessoas adultas que gostavam de teatro, tinham alguma afinidade, algum apreço, né? Porque senão eles não topariam. Mas eu fico imaginando quantas pessoas ele deve ter abordado que não aceitaram também, né? Aquilo que não está na história, quantas invertidas ele deve ter levado. Não só em termos de arrebanhamento do grupo, né? Arregimentar essa galera toda, mas também muitos empresários que ele deve ter procurado e que deve ter batido a porta na cara dele, né? Com certeza, isso não fica registrado na história, mas óbvio que deve ter tido. Claro, imagina, o cara chegar lá atrás de recursos, dinheiro, apoio, permuta, enfim, alguma coisa para ajudar e que deve ter levado muita negativa, né? Muito toco ali. Então eu acho interessante também esse aspecto, né? De pegar um pouco e acho que o historiador ele tem que lidar um pouco também com essa possibilidade de, ainda que você não consiga provar com documentos, mas fica uma possibilidade muito concreta, muito factível, né? Plausível mesmo de ter ocorrido essa negatividade. Imagina, a gente vê a coisa como aconteceu, como ela foi concretizada, mas não foi só um mar de rosas. Né? Eu lembro que muitos disseram que eles fizeram algumas turnês pela região. Alguém cedeu uma Kombi para ir o grupo se apresentar em algum lugar na região, aí nas cidadezinhas, né? Em volta de Maringá. Imagina, se aqui era complicado, fazer alguma coisa aí fora, aí, na região, nos anos 50, 60, né? Então, eu acho que o lance do povo ser adulto facilitou também em termos de contatos, para alavancar muita coisa aí. Se você pega o grupo que fazia parte, o elenco, na ficha técnica, tinha gente muito prestigiada, tinha juiz de direito, tinha advogado, tinha engenheiro, dentista, professor, né? Então todo mundo mexia no seu métier para fazer a coisa andar. Então eu acho que tem essa dimensão que é também legal para ter como percepção de quem analisa, né? De quanto que a sociedade maringaense, de repente, adere a uma causa aí, né? Uma causa artística, e que podemos dizer que foi muito bem sucedida. Prova disso que a gente está aqui falando sobre isso agora, né? Acho que dá para dizer que ele foi um bom gestor, né? Foi. Assim, ele foi bem estratégico. Foi. Inteligente. E era uma figura carismática, no sentido de magnetismo. Todo mundo que eu conversei sobre ele até hoje fala muito bem dele. Ninguém detona. Ele era uma figura intelectual muito respeitada. Era um cara muito inteligente, muito culto, sabia muito de literatura, de música, né? Ele era alguém ele ia muito, disse que ele ia muito para São Paulo para assistir peças, sabe? Teatrais, ele circulava, ele sempre estava procurando. Imagina, nos anos 50, 60, alguém sair de Maringá para ir para São Paulo assistir teatro. Não vou dizer assim, é bizarro. Não, não é bizarro, é legal, assim, não é surreal. Mas é diferente, né? Chama atenção. O dinheiro permite, né? Também fazer isso. Mas ele tinha grana, né? Exato. Esse é o lance, era um homem de posses. E usou isso para um rolê admirável. Diferente, ele usou para uma parada muito diferente. Né? Então, é algo assim, é um aspecto, uma dimensão de você investir na sua formação cultural, artística, que mostra que o cara era diferente, era especial. Daí todo esse holofote em cima, toda essa atenção. Ele tem muitas faces, né? Muitos aspectos que eu acho legal. Agora, eu realmente acho muito admirável, porque todas essas coisas são difíceis ainda hoje em dia, né? Assim, circular pela região ainda é difícil. Sim. Ainda tem muitas cidades da região que não tem teatro,
ou não tem um espaço adequado, a dificuldade de público, a dificuldade de divulgação. E eu acho tudo isso muito E eu acho, Rachel, digno. que é assim. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante e você vê como que uma entrevista é curiosa. Eu tive um insight agora aqui. Eu acho que, em larga medida, um pouco da fraqueza do movimento teatral em Maringá, e esse é um aspecto que a gente pode falar daqui a pouco mais, né, quando entrar mais no tempo presente, que é o seguinte: eu acho que, em boa medida, essa desmobilização, essa fraqueza, essa pouca representatividade do teatro em termos de público, espaços, mobilização dos próprios atores e atrizes, se dá um pouco da questão regional, sabia? Por que a economia de Maringá é forte? Por que a política é forte? Porque a região é forte também nessa área. Maringá não é uma ilha. O teatro também tinha que ser forte em Mandaguari, em Marialva, em Sarandi, em Uniflor, em São Jorge do Ivaí, sabe, em Floraí, Astorga. Tinha que ter um teatro forte também nessas cidades. Em larga medida, Maringá irradia, Maringá influencia e é influenciada. Então, isso que você falou da região, eu acho que tem muito a ver. Se é, é isso que você estava falando, se eu captei, eu acho que tem muito disso. E falo do teatro, mas eu estendo para a arte de um modo geral, para a cultura de um modo geral, em outras manifestações. Acho que Maringá só se torna forte se todas as regiões também, essas cidades, né, a região de Maringá, que congrega mais de 1,5 milhão de pessoas, também aderir à causa artístico-cultural. Sim. Bom, a gente está aqui no Teatro Kalil Haddad, né? Uhum. Eu queria saber se você tem mais informações a respeito desse batismo, né? Porque recentemente a gente teve aí o processo de dar nome do CAC para Márcia Costa, né? E teve todo um movimento divergente, e eu lembrei que isso aconteceu com o Teatro Barracão, que o pessoal discordou de batizar com Paulo Mantovani. Já me disseram que na época do Kalil Haddad isso também aconteceu, haviam os que foram contra, só porque é parente, tal. Eu queria resgatar um pouco disso, sabe? Para saber se você tem essas informações. Então, eu acho que essa discussão é interessantíssima, né? Porque a nominação de próprios públicos, ela tem uma lógica muito louca, no sentido de que ela passa não só pelo aspecto do mérito, da relevância do homenageado, mas a questão política. O aspecto político é o que fala mais alto. A minha experiência enquanto historiador, nesses 37 anos que eu estou aqui na prefeitura, e vendo as coisas acontecerem, eu vejo que a nominação ela é fruto de articulação política. Se você tiver as pessoas corretas, em cargos corretos e fortes, de peso, você consegue com que o seu amigo, parente, o admirado, enfim, alguma pessoa que você está advogando em pró, você consegue que ele emplaque. Passa muito por uma questão política. Repito, por que eu estou frisando, até soando repetitivo? Porque existem muitas discussões. Atualmente, só vou levantar um caso dos postos de saúde, que o pessoal quer dar nome de figuras da cidade, de várias áreas, para postos de saúde. Só que tem uma lei que proíbe, o posto de saúde ele se notabiliza pelo endereço, pelo local, até para facilitar a consulta da pessoa que vai lá. Se você coloca o nome, pode complicar. Até porque Maringá tem uma tradição de, às vezes, você não conhecer tal local pelo nome. Você conhece pela função, ou pela localização, ou algum apelido, né? Os espaços culturais, para trabalhar mais especificamente no nosso caso aqui, os espaços culturais, eles têm, assim, algumas questões. Os prédios têm o nome da sua natureza, né? É um teatro, Teatro Kalil. O Teatro Kalil Haddad, antes de ter resistência ao nome, teve resistência ao próprio teatro, né? Na época da construção do teatro, levantou-se muitas vozes contrárias à construção dele,
porque achava que era um elefante branco, era desnecessário, Maringá não precisava ter um teatro desse. Enfim, essa é uma discussão que dava até para fazer um outro documentário sobre isso. Mas a questão do nome, também houve vozes que discordaram. Por que Calil Haddad? Mas ali foi uma imposição do Said Ferreira, prefeito Said. Ah, é da mesma colônia? É do mesmo grupo étnico sírio-libanês? Pode ser. Tem toda uma coerência aí, toda uma justificativa. Ah, era alguém ligado ao teatro. Acho que é mais forte ainda a justificativa na época. Ele foi o pioneiro do teatro, né? Calil Haddad. Mas as vozes que se levantam são vozes que estabelecem sempre uma alternativa. Por que não coloca um outro nome? Aí você tem, assim, uma espécie de um loteamento aqui dentro do teatro para homenagear outras figuras. Onde nós estamos aqui agora é o Auditório Oscar Leandro, que é uma outra figura também importante na história do teatro de Maringá, com uma outra pegada diferente do Calil. E chegando mais ou menos, né, uns 6, 7 anos depois do TMC. Estou me referindo ao ANTA, a Agremiação Maringaense de Teatro Amador, criado pelo Oscar Leandro. Então esse auditório chama-se Oscar Leandro. E, em larga medida ele foi criado por pressão da família. O que eu não critico, muito pelo contrário, eu acho legal, porque deu visibilidade para o outro nome do teatro de Maringá. O teatro, porque o Teatro Calil Haddad, é bom a gente deixar claro que ele não é só um teatro, ele é um complexo cultural. Aqui não tem só o teatro, aqui tem museu de arte e história, tem a gerência de patrimônio histórico da qual eu faço parte, que é um arquivo municipal, na prática, é isso. É a sede da Secretaria de Cultura do município. Então aqui é um grande complexo, né? Só que é Teatro Calil Haddad. Né? O foyer se chama Eufrida Biscaia, que é outro nome importante também na história do teatro de Maringá. Né? Então eu acho legal. Muita gente poderia criticar esse fatiamento. Eu não, eu gosto. Gosto porque você vai criando ambientes. A gente faz muita visita guiada aqui para alunos e para público em geral. E aí a gente vai mostrando o auditório Oscar Leandro, a gente já fala um pouco do Oscar Leandro. Ah, o foyer Eufrida Biscaia, já falamos quem foi Eufrida Biscaia. Ah, o Museu Wellington Borba Cortes. Pô, Wellington foi um cara importante na história da cultura em Maringá. Né? Então, eu acho legal esses batismos. E acho importante também captar essas discordâncias, essas divergências. Né? Porque sempre vai ter, sempre vai aparecer mesmo. Só que, como eu disse no início, depende muito do contexto em que é criado e a força política que isso vem embutido. Mas eu não sabia que o Auditório Oscar Leandro tinha sido uma reivindicação da família. Foi. Para contemplar mais pessoas de uma vez só, assim. Não foi uma pressão familiar, na verdade. Foi, assim, um reconhecimento que, na época, o prefeito Jário Janotto, ele entendeu que o auditório poderia homenagear uma outra figura, como Oscar Leandro. Né? Mas eu não saberia dizer, eu não me lembro se na época, quando definiu o nome Calil Haddad, se alguém sugeriu Oscar Leandro, Teatro Oscar Leandro. Poderia até ter ocorrido isso, mas não me parece que foi esse o caso. Mas o caso do auditório, sim, foi ali uma... Eu não sei, porque aí que tá, a gente fica sabendo as coisas meio que na hora que ela já é decidida. Na época, eu me lembro que nós fizemos todo um material de levantamento de informações Oscar Leandro, parecido com o que nós fizemos com o Calil Haddad, né? Para que houvesse uma noite de cerimônia aqui, de lançamento, né, do nome do auditório. Há, inclusive, uma placa na entrada ali, né, uma placa de metal, dando conta de alguns dados biográficos do Oscar Leandro. Mas eu acho que foi um reconhecimento e foi também uma jogada política também, de você agradar a família. Mas tem que ter algum motivo histórico, tem que ter uma justificativa. Senão a coisa não anda também, não vira. E ele tinha uma pegada. Oscar Leandro foi uma figura muito importante. Né? Ele era irmão de Esmeraldo Leandro, que foi o primeiro cartorário de Maringá.
primeiro ou segundo, né, mais ou menos. O Haddad também tem, a família também tem cartório. Sim, César Haddad. Eu esqueci de falar, eu falei do Jorge, do Salim, mas o César Haddad, ele além de ter o cartório, ele foi vereador na primeira legislatura de Maringá, seu César, né? Bem lembrado, ótimo. César Haddad, também da família, irmão. Então era uma figura exponencial na cidade, muito influente. Então você vê que o Calil, ele era de uma família realmente forte, né? Tanto financeiramente quanto politicamente, né? Prestígio, né? Status, tudo. E o Oscar também. O Oscar tinha uma vantagem. O Oscar era muito ligado à Igreja Católica. Sim, chegado Dom Jaime. Era mais religioso. Religioso e clássico. Trabalhava muito com peças clássicas do teatro greco-romano, aquela coisa assim, Eurípides, né? Aquela coisa assim de escritores, de autores assim clássicos. Que fazia muito dele isso. do Oscar? Olha, o Oscar é o seguinte, o Oscar deixou muitos textos. Tem um texto dele chamado Chove no Molhado, porque ele montou o ANTA em 63. Ele chega em 61 em Maringá, ele vem lá de Irati, né, que é o Paraná tradicional, né, Paraná mais antigo. Ele vem de Irati, se estabelece em Maringá. O irmão dele já estava aqui antes, o Esmeraldo Leandro, como eu falei, que era cartorário, né? E ele é advogado e ele se estabelece, é poeta, escritor, já tinha um trabalho consolidado lá em Irati, já fazia teatro lá, montava muito com peças escritas por ele mesmo. Então esse Chove no Molhado, eu acho que é a primeira encenação do ANTA, que é a Agremiação Maringaense de Teatro Amador, né? E ele juntou também uma galera toda aí, todo um povo também ligado aí à sociedade, boa parte ligado à Igreja Católica, né? E o Dom Jaime era muito amigo dele, se dava muito bem, cedia o salão paroquial para ensaios, apresentações, né? Então o Oscar também foi muito bem sucedido, viu? As pessoas ele pode não ter o mesmo tom crítico, e não tinha, como o Calil tinha, né? O Oscar era mais status quo, era mais establishment, digamos assim. Mas também tem sua importância, ele mobilizou, foi forte para o movimento teatral em Maringá, ajudou a dar visibilidade, a mostrar o teatro, e conviveram, né? Oscar Leandro e Calil conviveram, se conversavam, trocavam ideias, né? Porque eles eram ambos da elite maringaense. Então eles tinham contato, cada um com suas ideias, né? Com seus projetos. Mas o Oscar, ele é uma figura que eu admiro também, que eu acho interessante, porque independente da linha dele, da corrente que ele defendia, o formato de teatro, o modelo, mas ele manteve a chama acesa da arte cênica em Maringá. Então, ele apresentou muitas peças clássicas, acho que Édipo Rei também, né? Ele fez montagens. Há todo um trabalho aí bem consolidado do ANTA. E aí, ele não tinha uma pegada para comédia, assim? Não era. Não era a praia dele, não. A praia dele era outra, era um teatro mais sério, mais clássico, assim, sabe? Ou então de cunho religioso, com algumas montagens até de Paixão de Cristo, algumas, né? Alguns autos, assim, né, de Natal, umas coisas mais nessa linha. Mas ele é um cara que tem, assim, um papel muito importante. Deixa eu fazer um pauzinho rapidinho. Deixa. Vamos lá. Eu queria que a gente entrasse no Oscar Leandro, então, mais um pouco. Tá, né? sim. Continuasse, na verdade, que a gente está falando dele. Um pouco do teatro dele, da pessoa dele, dessa importância que ele teve. Né? Então, Oscar Leandro, a gente nota que ele tinha também uma adesão muito forte, não só de pessoas que compunham o grupo dele, mas também de empresários, né? Talvez até mais que o Calil, porque o teatro dele era um teatro mais comportado, mais conservador, né? E, portanto, ele tinha um apelo maior, uma questão religiosa católica muito forte, né? Uma pegada bem explícita, né? E
E ele deixou, né, um legado muito interessante. Ele participou, inclusive, do Festival de Londrina, do Festival de Teatro de Londrina, nas primeiras edições. Inclusive, há um episódio em que eles foram detonados lá, né? O pessoal, nossa, arrasou com eles. Isso deixou traumas profundos na volta aqui em Maringá, a ponto do grupo desaparecer depois. O grupo é extinto. Começa em 63 e vai até 71, 72. Dura uns 10 anos. Mas essa apresentação lá no Teatro de Londrina, no festival, né, lá de Londrina, as críticas foram tão detonadoras, tão assim arrasadoras, que eles não mantiveram mais o grupo, né? Não vou dizer que esse foi o motivo, mas talvez tenha sido a gota, né, da água que transbordou o copo. Mas a agremiação maringaense de teatro amador, ela é importante para consolidar uma cena teatral em Maringá, né, para alimentar, continuar, né, essa dinâmica. A gente tem registro do grupo lá da Vila Operária também, né, o Gato, né, é bom deixar registrado aqui, grupo amador de teatro da Operária, que também carece de pesquisas maiores, né, de investigações mais profundas, mas parece que o povo estava lá na Operária também fazendo as suas, né? Estava lá teatralizando as coisas lá. Eu nem saberia dizer muita coisa, né? Eu sei da existência desse grupo, para mim foi uma surpresa. Uma surpresa que veio depois da publicação do livro, que é 2016, dentro daquele princípio que eu falei no início, né? Que a história é provisória, né? Você sempre está aprendendo coisas novas. E esse grupo Gato lá da Operária também é uma coisa muito interessante. Mas voltando ao Oscar Leandro, é interessante, né? Porque o Oscar Leandro, ele já chegou em Maringá com uma certa idade, né? Ele chega aqui com mais de quase 60 anos, se não sexagenário já, né? Então ele era um cara que já tinha vivido muito lá em Irati, a vida teatral, literária, né? Ele tinha muita coisa publicada. E aqui em Maringá, então, ele se engaja na causa teatral e mantém na agenda da cidade a questão do teatro, né? E vai, de certa maneira, inspirar os grupos que chegam na década de 70, né? Com uma outra pegada. Aí a década de 70 já é um outro papo, né? Aí a coisa já... O que vem na década de 70? A década de 70 é interessante, né? Porque você tem um contexto político muito efervescente e o teatro de Maringá meio que expressa isso por meio de uma figura histórica que eu acho que tem a mesma estatura assim, do Calil, do Oscar Leandro, que é o Tadeu Moacir Lima, que era um cara também filho de pioneiros, né? A família Lima, e que ele era um cara nascido em Londrina, veio para cá criança ainda, e com 21 anos ele era escritor, era desenhista, diretor teatral, agitador. Ele funda o TEME, o Teatro Maringaense Independente. E a família Lima é uma família também de comunistas, de esquerdistas. Então ele deixa muito claro a tendência dele nas peças, no grupo, na ideologia que cerca. Ele não fugia da raia, não. Ele era bem incisivo. E ele tinha análises, abordagens sobre a cultura local, criticando o conservadorismo da comunidade pioneira, né? Então o TEME é um grupo que também a gente tem que investigar mais, tem que conhecer mais. Ele deixou um jornal chamado Cena, que era um jornal, porque ele também militava, isso que é interessante, não só no teatro, mas também no Cineclube. Ele funda o primeiro Cineclube de Maringá, né, que é um movimento de filmes alternativos, filmes não comerciais, com Super 8, né, que é uma forma precária de captação de imagens. Então ele produziu também algumas coisas e exibiu já trabalhos clássicos assim do cinema mundial, né, principalmente cinema europeu. Então o Tadeu Moacir Lima, ele é uma figura também que tem uma projeção muito grande, ele vai inspirando outras pessoas.
É o Tadeu, por exemplo, que está na origem de figuras como Nildemar de Souza, o Tisley Barbosa, ele está na origem do Jonas Lourenço, que são figuras que brotam entre os anos 70 e 80 ali, meados dos 70 e início dos 80, que é um período muito fértil do teatro de Maringá. Ele é vivo ainda? Não, ele morreu muito cedo, com uns 27, 28 anos, num acidente de moto em São Paulo. Ele ia muito para São Paulo e lá ele morre num acidente com sua moto. Ele que é parente do pessoal do Ferro Velho? É. Que não fala nem com a miséria. Ele é tio do Marquinho, do Marco André. Ele não fala sobre, já foi abordado. Acho que ninguém fala sobre, ninguém fala sobre ninguém do teatro. Teatro é maldito em Maringá, né? Ninguém quer falar de teatro, né, Rachel? Porque o Alexandre Penha, que já deve ter conversado bastante com você, ele tem muito interesse sobre o Teme. Acho que ele fez uma pesquisa sobre, eu acho, se não me engano. Mas eu já fui lá, ele já tentou também, com o tiozinho do Ferro Velho que está lá. Ele não lembra, não sabe, não conhece, nunca viu. Não tem... Não fala sobre eu conheci muito da história do Tadeu por conta do Marcos André, fotógrafo, né, que hoje está em Curitiba, tatuador, né? E conheci também por conta do irmão do Tadeu, que foi o Licínio, que morreu, né? Era portador de HIV, né? Soro positivo, e ele faleceu. E era um cara também que morava ali, na região do Ferro Velho, ali nos fundos. Foi aí que eu conheci. E a história dele é uma história realmente envolta num certo mistério, eu acho que por conta do comunismo, que ele era assumido mesmo. E ele ia para frente, ele ia para a luta, né? E é uma figura muito interessante, porque ele tinha reflexões sobre o teatro, sobre alguns autores, sabe, assim, de esquerda do teatro, como Brecht, o Miller, algumas figuras assim, do teatro alemão, ele falava, tem algumas informações, mas é um período da história de Maringá, que eu vou dizer para você uma coisa, é muito mais fácil escrever a história de Maringá dos anos 40 e 50 do que dos 60 e 70. O que é uma contradição, né? Porque se é mais antigo, é mais difícil, né? 60 e 70 é mais próximo, mas não é não. Décadas de 60 e 70, a coisa é meio encruada, viu? O pessoal não gosta de falar muito mesmo, não. Eu não sei se foi a ditadura civil-militar aí que reinava, né? Que deixou as pessoas traumatizadas, mas ao mesmo tempo instiga também, né? Porque se há esse silêncio, tem coisa aí. Sim. E o Teme, das informações que você tem de espetáculo, era sucesso? Você sabe de alguém que foi ator, atriz desse grupo? Era dramaturgia própria também? Eles trabalhavam com textos de autores de esquerda, cara. Com algumas coisas de Brecht, trabalhavam com alguns textos do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha. E esses que você citou, chegaram a fazer teatro com ele ou foram só inspiração? Nildemar, Tisley, o Jonas? Foram mais inspiração. O Jonas eu acho que conheceu e não sei se chegou a trabalhar. Porque o Jonas montou o grupo Pop, né? Que era um grupo de teatro, qual ele era ator e também o idealizador do grupo, né? E ele é uma pessoa, né, o Jonas, que vale a pena conversar sobre isso, porque ele tem também algumas ideias, algumas reflexões sobre teatro em Maringá. Ele foi atuante, foi agente, foi, né, ator ativo. Aí, ator tanto no sentido do teatro como ator histórico, né? Mas o Teme, ele deixa uma inspiração e aí entra um espaço muito importante no teatro em Maringá, que é a Biblioteca Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto, que é de 75. E o CAC é de 76, que sempre funcionou ali,
naquele prédio. Sempre ocupou um espaço ali, né? Em algum lugar, às vezes no segundo andar, às vezes no primeiro, né? E o auditório também era um espaço de muita apresentação. A sala, Gilberto Carvalho? A sala. Na verdade era a sala da biblioteca. Gilberto Carvalho recebe esse nome em 91, que é batizado de Gilberto Carvalho. Então, durante 16 anos, era o auditório da biblioteca. Era esse o nome. E ali tinha, então, apresentações de cineclube, tinha apresentações de música, de teatro. O Teime se apresentou ali. O Tadeu Moacir Lima é um cara que sempre estava ali no CAC. Sempre estava girando por ali, né? Então, o CAC é um setor da prefeitura, dentro da cultura, foi criado pelo prefeito Silvio Barros em 76, que tem uma importância muito grande na história do teatro em Maringá. Ali saiu muita gente boa saiu dali, né? E antes dos anos 80, né? Ainda na década de 70, você tem ali uma fermentação, você tem reunião de grupos, você tem reunião de grupos políticos, inclusive. Havia todo um uso de um espaço público, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar, é o primeiro espaço público voltado à arte e à cultura em Maringá. É aquele local. Antes você tem improvisos, né? Você tem a biblioteca ali na esquina, no prédio onde funcionava a loja ali na esquina da Duque com a 15, que é onde era o Banco do Brasil, foi Câmara. Ali funcionou a biblioteca um bom tempo, mas não era público, era alugado. O equipamento feito pela prefeitura é a Biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto. Ali realmente era um ponto de encontro, vamos supor, da malucada, assim, da galera, sabe? Porque você não precisava mais pagar aluguel, você só pedia para a prefeitura para autorização para usar, e o povo usava, largamente. Então era meio território livre ali. É um espaço muito especial ali, muito diferente. Sim, Ainda bem que foi restaurado e foi recuperado e deram a devida atenção. Um lugar muito importante para a arte e para a cultura de Maringá. Verdade. Agora, é uma cena bem masculina, né? Pelo menos nas cabeças, assim, por tudo que a gente está conversando. É Calil Haddad, Oscar Leandro, é o Tadeu. Mas na década de 70 você tem a Frida Biscaia, né? Então, na UEM, por exemplo. Ela é uma gaúcha, né? É uma gaúcha que chega aqui no início da década de 70, vem trabalhar na UEM, e ela agita ali o espaço da UEM na área teatral. E ela se engaja numa causa aqui em Maringá, que é a criação da Casa de Cultura, né? Que durante muitos anos foi, assim, uma lenha, né? um motivo para mobilizar a classe artística. A Casa de Cultura. Nossa, como tem, assim, matérias em jornal dizendo agora sai a Casa de Cultura em Maringá, agora vai. Não saiu a Casa de Cultura. Até hoje o Maringá não tem uma Casa de Cultura. Mas teve a biblioteca, que funcionou como uma espécie de uma Casa de Cultura, porque ela era mais que uma biblioteca. Ela era muito mais. Como eu te falei, o pessoal do teatro se juntava ali, o pessoal das artes plásticas se juntou ali, né? O CAC permitiu isso, né? Em 76, que era uma escola de arte municipal. Eu gosto muito da história do CAC, eu acho uma história muito jóia, assim, de cursos livres, sem esse agrilhoamento acadêmico, uma coisa bem popular, assim, bem para o povo mesmo, de graça, né? Então, ali era realmente um prédio onde virou uma referência para as pessoas, né? Então, eu acho que, assim, realmente a cena é masculina, bem masculina, mas você tem ainda exceções aí. Aí o Frida, né, é uma delas. Mas a Frida não é, então, do teatro, necessariamente. Ela não. Ficou na UEM, diretoria de cultura, alguma coisa assim? Ficou. Era na área de gestão? Ficou na área de cultura, era a pessoa mais importante na área de cultura lá por um bom tempo. Mas ela se envolveu com causas do município, não ficou presa à universidade, né? Porque a Casa de Cultura mexia com o município, Estado, até a União, eles tentaram mobilizar
verbas, recursos. Só que eu acho que foi aquela história, não era prioridade dentro da política local. Né? Mas a Elfrida, ela montou um grupo de teatro lá dentro da UEM. Ah, é? Chegou a montar um grupo. Há registros de grupo. Tá, não foi um grupo que permaneceu. Não, foi algo não. que foi Porque quem sucede ela é o Pedrosa, né? O Pedrosa que faz aí um grupo mais permanente. Ah, então o Pedrosa sucedeu a Elfrida. Sucedeu. Aí o Pedrosa casou com a Lourdes, né? Que também é uma figura interessantíssima no teatro ali, né? Pô, a Lourdes era zeladora, cara, faxineira, assim, uma pessoa do povo mesmo, que virou atriz, né? Uma figuraça. Nossa, uma história muito... Eu quero fazer um episódio sobre ela. Ela é a tua cara. Você que gosta de trabalhar com figuras marginais, outsiders, assim, alternativas, a Lourdes é uma figura. Difícil também de recuperar a memória, hein? Já vou te adiantando, você já deve ter se deparado com isso. Eu estou falando aqui meio fora do formato de um depoimento, mas também informal, tudo bem? Não, Pode? eu acho ótimo. Que bom, então. O Felipe autoriza, né, Felipe? Não, eu Então gosto, tá bom. Eu gosto, eu acho ótimo. Então, eu conheci a Lourdes, eu vi ela umas 3 vezes, assim, uma figuraça. Nossa, né? Ela morava com o Pedrosa lá na Vila Operária. Eles montaram um espaço na Vila Operária de teatro, de ensaios lá, de laboratórios, né? Aquela região ali nas travessas ali, Rua Condor, né? Se tem operária profunda, ali é a operária mais profunda ainda. Subterrâneo. É, total, porque já pega aquela parte da Monteiro Lobato ali, sabe, das chácaras. É uma região da operária ali mais fundona ainda, né? E eles tinham ali na residência deles um espaço de... Como que era era um Cotim, era um espaço Acotim, era um hã? Cacotim. Que o Pedrosa ainda usa isso. Ainda usa, olha só, criou aqui em Maringá essa expressão, que é uma sigla, né? Então, uma espécie de uma cooperativa, né? Algo nesse sentido. Então, é uma história muito legal, que o Pedrosa era ligado ao UEM, né? Só que ele também se inseriu na sociedade maringaense, tanto é que foi morar lá na Operária, né? Acabou morando lá um tempo. Então, todas essas histórias, você juntando as peças, você vai notando que Maringá também não era tão parada assim. Não era o túmulo do teatro. Sim. Muito pelo contrário. Você tinha movimentos aqui, movimentos ali, acontecendo. Pô, o Neudemarca, lá na Vila Vardelina, local improvável, né, para aparecer um grupo, né? Mas surgiu lá na Vila Vardelina, né? Na zona norte da cidade. E aí a gente tem, né, esses grupos. Tem um chamado um grupo também, que é o Grita, que é um grupo também que tem que saber mais sobre esse grupo. Parece que ele era bem ativo, o Grita. O TEC também é um grupo também que aparece nesse momento. E teve também, capitaneado pelo Tadeu, o MTA, que era o movimento de teatro amador em Maringá, que ele juntou toda essa galera para discutir o teatro na cidade. O MTA foi um movimento que juntou toda essa galera. E o Grita e o TEC eram quem à frente, assim? Você sabe? Não. Cara, eu levantei esses grupos no meu livro, né? Mas tem que dar uma olhadinha lá, ver se tem algum sinal, porque eu esqueci. Mas acho que tem alguma pista lá. TEP? Tem um... TEP. Estudantil? O TEC é estudantil. É o teatro estudantil, cultural. Esquerda, viu? É uma galerinha que foi perseguida pela polícia há um tempo aí. Tem um episódio deles que o Dom Jaime deu abrigo para eles. Eu fico sempre tentando saber quem que era esse, que eu lembro dessa Era esse história, povo do TEC aí, que eram também uns filhinhos aí da burguesia local também, sabe? Que resolveram inventar de fazer teatro e andaram mexendo aí com algumas questões aí. A polícia botou eles para correr e o Dom Jaime abrigou. Abrigou e falou, ó, meus meninos ninguém pega não. A polícia foi bater lá no salão paroquial e ele guardou os meninos lá dentro. São histórias curiosas, né? Que chega à raia do pitoresco. Mas o que seria da história se não fosse o pitoresco, né?
o curioso, né? Mas você acha que se fosse pra gente levantar alguns nomes femininos, seria basicamente a Elfrida e a Lourdes? Ah, tem mais, né? Mas Que não entram só como atrizes, diria, né? Porque atriz, sei lá, tem a Leila, tem a Célia, ah, né? sim. Que são as que a gente mais cita, embora tivessem mais outras antigas, de uma também outra que geração, não né? cita tanto, né? Mas porque eu fico, não dá nem pra ficar chocado, né? Porque nessa época é isso, né? O domínio masculino, assim, A história narrativa de Maringá é muito masculina, né? Extremamente masculina. Várias pessoas já me disseram, e eu mesmo eu concordo, que se você escrever uma história com uma ótica feminina em Maringá, você reescreve a história de Maringá. 100%. Você dá um outro colorido. Você dá uma outra interpretação até, sabe? Porque a presença feminina, ela é real, ela existe, só que a narrativa não contempla. A narrativa, ela é muito masculina. E você mesmo, a gente que escreve sobre a história de Maringá, a gente fica muito tentado, às vezes, a reproduzir isso. Porque para você quebrar esse paradigma é complicado. Quando eu fiz aquela vez aquele trabalho, depoimentos de professoras pioneiras de Maringá, a minha ideia era apontar para as pessoas que existe uma categoria profissional na cidade que tem que ser valorizado em termos de história, que são as professoras. Que aí você tem muitas, desde o início, desde a década de 40. Você tem uma presença feminina muito forte no magistério, mais do que o homem. Que é raro, né? Numa profissão de nível superior, você ter alguém que de repente, né, supere a figura masculina. Mas as mulheres têm nesse aspecto. E eu acho que quando se trabalha com o teatro, você tem muito ainda uma dimensão que a gente não conhece, que é o teatro estudantil. Sim. O Gastão Vidigal, na década de 60, há registros de grupos de teatro ali dentro do colégio. Década de 70? 60 até. 60. 60. O Gastão é de 53. Décadas de 60 e 70, com certeza houve, até porque o Gastão tem um salão nobre também fantástico. Lindinho. Muito legal aquele salão nobre do Gastão. E ali tinha apresentações de teatro. Sim. A gente fez uma atividade recentemente lá com o Index, aí eles falaram todos felizes, assim, a gente vai trocar as cadeiras. Não troca não, porque lá ainda tá aquelas de madeira. As originais. Originais, assim. Porque aquele prédio é de 66. O Gastão funcionava onde é o Instituto hoje. Aí em 66 inaugura lá, né? E então eles têm uma história longa naquele prédio lá. Muito legal aquele salão. O problema é que as pessoas sumiram não tem arquivos, né, cara? É igual a situação da ACEMA lá, que não tem acervo, não tem documento. Aí você vai estar sempre apagando mesmo, né, as pessoas. Porque, por exemplo, a coisa das mulheres, pode ser que existissem mais, só que elas ninguém fala sobre elas, né, não tem... São invisíveis, né? São invisíveis mesmo, aí você não consegue nem resgatar quando você fala sobre reproduzir o discurso, né, a narrativa. Mas você trabalha com documentos, né? Você trabalha com... Agora, Rachel, eu acho que tem que se fazer uma pesquisa nos jornais. Sim. A gente tem um acervo da Folha do Norte que vai de 62 a 79. O Diário é a partir de 74. Nós temos toda a coleção do Diário. 74 a 2019, que é quando ele fechou. Tem que olhar esses jornais, porque vai ter informação de apresentação. Eu sei, por exemplo, eu não fui a fundo, né, na época da pesquisa, até porque o livro não tem essa proposta de aprofundar, de verticalizar. Ele é panorâmico, como eu falei, ele é assim, horizontal. Da UMES, a União Maringaense dos Estudantes Secundaristas. A UMES, ela está presente em todos os panfletos como patrocinadora, apoiadora.
A UMES foi muito ativa, muito dinâmica. E a UMES organizou alguma coisa ligada à música, teatro, assim. Ela tinha esse envolvimento com as escolas. Então é também uma pista para se trabalhar com a UMES, né? Essa dimensão secundária aí, que é muito legal. Então a pesquisa, eu acho que a pesquisa de jornal, ela é pacienciosa. A gente teve pesquisadores ali em cima, recentemente, ficou 1 ano pesquisando todo dia. Sem condições. Tinha uma garota pesquisando sobre o Cine Plaza, ela pesquisou durante 1 ano praticamente, todos os jornais olhou, folha por folha. Então, é um trabalho complicado, né? Sim. Tem que destacar alguém para ter essa paciência aí. Mas trabalho de historiador, quando lida com objetos ocultos, assim, objetos misteriosos, como teatro, ele já tem que saber de antemão que ele não vai ter documentos de mão beijada. Sim. É um trabalho de muito garimpo, de muita luta, paciência mesmo, e tentando procurar nos locais mais improváveis. E acho que é o relato oral, depoimento. É entrevistar as pessoas, é conversar. Sim. Fala, fulano. Principalmente porque a gente vai fazer um material de vídeo, né? Uhum. Então, assim, claro, tem que ter essa pesquisa. Mas o que a gente está fazendo está mais próximo do jornalismo, eu acho, da reportagem, né? Sim. Que é mais essa coisa de você achar a fonte. É. A pessoa que vai te falar, você vai colocar aquilo na boca dela, sabe? E que é um formato mais ágil para edital, né? Que foi o que sempre me travou de dar continuidade a essa pesquisa, que você sabe que é uma pesquisa, um desejo antigo, uma ideia antiga, mas que justamente por ser tão extensa e demandar tanto tempo, acabei sempre protelando, assim. Eu fui mudando o formato até chegar no lugar que eu conseguisse fazer, né? Porque você quer ver, a gente não falou aqui, me ocorreu agora, quando eu andei pesquisando sobre o circo em Maringá, tinha muito teatro no circo. Uhum. Eu, quando fui fazer a pesquisa do Khalil Haddad, eu sempre costumo dizer que eu mirei no pardal e acertei no urubu. Porque eu fui atrás do Khalil Haddad em campo e descobri uma figura que eu não conhecia, que é o Vitor Andreatta, o palhaço Serrote. Sim. Cara, seu Vitor é uma figura genial. A história que ele me contou sobre... Ele conheceu o Khalil, eram amigos, né? Ele tem vídeo, né? Tem entrevista com o Vitor Andreatta, existe. Ele fala bastante sobre... Ele fala sobre o... Na verdade, meu foco foi sobre o Khalil. Ele foi um dos caras que eu procurei por causa do Khalil. Todas as entrevistas que eu tenho com o pessoal do teatro foi tudo por conta do Khalil. Com a Leila, com o Vitor, com a Astolfa Castanheira, né? Todo esse povo aí, Dona Marli, tudo, o Pedro Granado, foi tudo por conta do Khalil. Então eu não entrei na vida deles muito profundamente. Eu foquei mais no Khalil, a relação deles com o Khalil, né? Mas o Vitor Andreatta é uma figura curiosíssima. Ele foi diretor artístico da Rádio Cultura. A Rádio Cultura, aquele auditório deles lá de 300 lugares, na esquina da Erval com... Como que é ali? Erval com a 15? Na Avenida Erval, ali na esquina ali. Ali, apesar de ter programas radiofônicos, também teve teatro ali. E teatro nos circos. São famosas as apresentações de teatro nos circos. E não só o teatro, aquela coisa do palhaço, que é o ator também, não, mas teatro mesmo. Uma coisa meio de radionovela. Os caras usavam o espaço que tinha, né? É, o que havia, né, cara? E Maringá era um local forte de circo. Fazia parte do circuito. O circuito. Flechas humanas. Flechas humanas, do Lambretim. Seu Altamiro, cara. Ele morreu? Tá vivo ainda? Saberá Jesus, né? Não sei, cara. Muita gente foi, né? Então eu acho que tem a dimensão do circo, do teatro também, que é muito forte. Não podemos esquecer, não. Sim, pois é. É isso. Você acha que tem mais alguma coisa que dê ainda pra gente
pra gente registrar? A minha Ah, dificuldade é que tem muita coisa Rachel, eu que acho que desse período é agora, porque daí a gente entraria mais no tempo presente, né? É. Você vai trabalhar também com essa dimensão? Então, algumas coisas, assim, porque eu não quero ficar dando muito foco em gente viva, sabe? Então, porque agora vai começar a pegar gente viva, né? Já pega gente viva. É, e bem viva, né? E bem incômodo algumas pessoas. Mas temos o FETAM, né? Que eu acho que Então, o festival, né? Mas o festival entra muito nos anos 80, né? já é anos 80. Que já pega a galera aí também, né? É porque a gente estava falando de circo, o FETAM rolou também em lonas, né? Rolou, tudo, mas é já anos 80, Já é década anos de 80, A gente tava- Chegou nos 70. 70. Porque se for entrar nos 80, aí é uma dimensão que aí o bicho pega, porque aí você tem uma profusão. Você tem os teatros de madeira, aí, Fim de 80, quase. o oficina de... Não, anos 80 mesmo. 80, Ué, você tem a UEM, oficina da UEM, você tem o Barracão, que é de 88. Então aí já começa a pegar outro aspecto aí, né? Já pega... Sim. Você quer entrar nessa? E o povo tá aí, né? O povo tá aí, cara. Não. Eu tô descobrindo meus personagens, Aham. na verdade, né? Mas eu acho que daí até aí tá lindo. Mas essa galera eu gostei de você pegar o lance da Lourdes aí, desse povo. Esse povo aí é legal, cara. Então, a Lourdes disse que fazia teatro com morador de rua, com travesti, com... Então, a Lourdes, a última informação, nos anos 80 fazia. Nos anos 80 ela estava naquele grupo que fazia do Mabeluche. Aham. Ela fez parte. Ou até foi ela que organizou. O grupo dela. Acho que era o grupo dela, né, o Mabeluche. Na década de 80 tem uns grupos muito doidos, assim, uns nomes assim, né, uma galera muito diferente. É uma história curiosa a década de 80, porque aí você tem a universidade já forte, você tem a prefeitura com uma galera também que já está, sabe, assim, fazendo a luta para a construção do teatro municipal, intensa também. Tem duas lutas em Maringá que eu acho muito curiosas, que é a Casa de Cultura e o teatro, né? Porque mobiliza muita gente. Sim. E se você fosse destacar personagens, porque você, além de historiador, você também é consultor, né? Assim, das pessoas que você acha que realmente merecem esse destaque. A gente já falou, né? Algumas você já pontuou, essa pessoa merece ser investigada e tal. De pessoas e grupos que você acha que valeria a pena tentar apresentar para essa cena atual, assim, porque tem uma coisa que eu penso muito quando eu penso isso. Tem muita gente aí que está aqui agora que acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? Aí às vezes eu olho e falo, mano, o cara fazia isso nos anos 70, bicho. Menos, sabe? Porque hoje a gente tem todas as condições, né? A gente tem edital, né, prêmio, a gente tem teatros enormes, a gente tem, né, tudo. Aqui, por exemplo, mesmo quando esse teatro surgiu, não tinha nada, né? Chegou aqui, era tudo mato. E hoje a gente tem as condições, né? Pra neguinho chegar se achando, branquinho também, né? Branquinho chegar se achando. Não sei o que, não sei o que. Não, cara, mas a pessoa fazia isso aí nos anos 50. Isso, entendeu? isso. E aí, assim, essas pessoas se acham muito porque não tem informação, né? Não tem. Os caras estavam Não fazendo tem, aqui não e tal. tem. Não tem, não conhece a história da cidade. E principalmente a história artístico-cultural, né? Porque você tem umas figuras aí, e vou dizer para você, quando eu fiz o trabalho, né, eu conheci a história dessa galera, mas tem um povo aí que eu tenho certeza que estava mexendo que eu não captei, não passou pelo meu radar. Né, igual esse grupo Gato na Operária. Até o Márcio Alex falar para mim, eu desconhecia, ignorava. Então, eu acho que muita coisa ainda pode aparecer. E documentado ainda, sabe? Pessoal, tal coisa aqui, tem foto mostrando, tem documento sobre tal negócio. Quem sabe aparecem umas mulheres aí, né? Pode ser, porque rádio, voltando, rádio e circo, são duas dimensões muito longe da gente esgotar a história deles aqui em Maringá. Maringá era muito forte nessas duas áreas, circo e rádio, né? Então, tem aí algumas informações
que a gente sabe muito de orelhada, muito assim resvala, mas que podem vir mais consistentes com o tempo e mudar até a forma de entender algumas coisas, assim, sabe? Dependendo da amplitude da informação, né? Da consistência que ela vem acompanhada. Então a gente precisa sempre estar muito atento quanto às novidades, às revelações. Maringá tem muita história ainda para ser revelada, muita coisa. Sobre esse tema eu preciso mapear minhas fontes, assim, pessoas com quem eu vou conseguir conversar, seja sobre um assunto específico, seja sobre temas mais gerais, assim, sabe? Como você está fazendo esse panorama e tal, pessoas que falem da cena, não necessariamente de um assunto específico, um grupo específico, uma pessoa específica, sabe? Uhum. Tem um pouco isso, gente que conheceu as pessoas, tal. As pessoas sempre me falaram muito desse Pedrosa. Muita gente fala dele, assim, desse pessoal que vem dos anos 70, 80, né? Sempre ouvi falar dele. Ele agitou bem o cenário aí, viu? Ele movimenta bastante. Porque, engraçado, a década de 70 você tem, por exemplo, o FEMUSIC, que você trabalhou, né, muito bem no seu trabalho de TCC e no livro, né? O FEMUSIC também dialogava. O SESC é um espaço muito importante nessa questão do teatro, porque ali era um espaço de muita apresentação. Eu vi muita peça de teatro no SESC, de grupos de fora. Eu lembro de uma peça que eu vi, o grupo Ilaná Vevá, né, que era da irmã do Eduardo Tornag, que veio aqui, que apresentou, que era o Porcos com Asas, um espetáculo de um texto típico dos anos 80, libertário pra caramba. Cara, é uma das imagens de teatro mais legal que eu tenho em Maringá, de um grupo assim de São Paulo, alternativo, lá no SESC, isso em 84, que eu falei assim, foi ali que eu pensei, cara, teatro é uma arte difícil e maldita, porque se você for iniciado no teatro com uma porcaria de um espetáculo, você fica traumatizado, cara, e acha que o teatro é aquilo. Mas se você for iniciado com um negócio legal, diferente, você começa a perceber que tem uma dimensão teatral, realmente, porque teatro é muito difícil de fazer. É difícil. Você faz, mas com qualidade o negócio, e eu falo isso não de especialista, que eu não manjo nada, mas eu sou público, eu sou consumidor, eu gosto de teatro, mas tem que ser bom. Você tem que ir mais nas coisas que eu faço. Preciso, porque você faz coisas legais. Eu faço tudo de melhor. O que é de melhor, the best. Acho que é isso, João. Tá bom, Rá. Horas e horas. Obrigado. E minha equipe tá dormindo. Eu morrer, não. Mentira, tá atento. Tá atento, e tá é esperto. Isso, eu vou subir tá bom, lá linda. agora e vou ver o que a gente consegue pegar lá. Os documentos?